Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos iniciar o nosso dia aprendendo com Jesus. Nós temos muita curiosidade com coisa nova, com coisa estranha, com coisas desconhecidas. Algumas podem ser atrativas demais, algumas podem assustar a princípio, mas na verdade, todos nós, de alguma forma, temos alguma atração por coisas exteriores. E Jesus Cristo, no seu serviço, no seu trabalho, Jesus Cristo foi questionado a respeito do reino de Deus. Quando é, como vai ser? Vamos ouvir a pergunta e a resposta de Jesus. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 24. Texto pequeno, com uma grande lição e, na verdade, para mim é uma maravilha isto, porque aprendi muito com Jesus, a sua palavra, e fiquei um tanto petrificado em relação a algumas coisas. Então, a leitura. Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Eu já sou uma pessoa de idade, iniciei a minha atividade na Igreja de Jesus na adolescência e ouvi muito falar da vinda de Cristo, do arrebatamento, do sinal da besta. E quando se trata da besta, tinha as muitas versões da besta. Aqueles religiosos enganadores que faziam as santas missões, eles ensinavam o povo a guardar lenha, resto de fogueira, porque diziam eles que ia haver um período de trevas, parece-me que 3 dias de trevas. Neste período ia surgir a besta ia botar dinheiro nas casas das pessoas, nas portas das pessoas, e eles diziam para as pessoas não pegar naquele dinheiro, varrer e não pegar. E para manter um pouco de luminosidade na família, deveria usar restos de fogueira. Isso, na minha infância, na minha adolescência, isto era comum ouvir dos frades que faziam as santas missões.
E eles falavam muito da besta fera. Assustavam muitas mulheres que usavam a chamada manga japonesa, aquela roupa com a manga curtinha, manga pequena. Era um terror. Se ouviu muito falar da besta fera, se ouviu muito falar das trevas, da escuridão, se ouviu falar muitas vezes sobre os gafanhotos, uma praga de gafanhoto que comeriam carne humana, e eles falavam sobre o fim do mundo. Cunhara um ditado, um provérbio: 70 completará, 2000 não. Era como se desse um prazo para o final do mundo, entre o ano 70 e o ano 2000. Eu ouvi essas lorotas na infância. O que é que tem a ver com isso aqui? Fazia parte da pregação dos idólatras, dos feiticeiros, dos mentirosos, dos inimigos da própria Bíblia Sagrada. Eles falavam de coisas que não tinham nada a ver envolvendo Cristo. Aqui neste texto lido, eram os fariseus, que eram pessoas versadas nas Escrituras. A maioria dos fariseus era conhecedor, quase todo fariseu era conhecedor em profundidade, pelo menos daqueles princípios que eles achavam vitais. E Jesus falando do reino de Deus, Jesus ensinando, João já tinha pregado sobre o reino de Deus. E os fariseus foram interrogar Jesus. Como seria interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Jesus responde para eles: o reino de Deus não vem de uma forma chamativa, não vem com uma aparência exterior. Não dá para ninguém dizer, aqui é o reino de Deus, ali é o reino de Deus. Não dá para dizer. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus, no contexto do que o Senhor Jesus ensina, era a mensagem de reconciliação. A mensagem de reconciliação com Deus. O homem reconciliando-se com Deus. Então, à medida que o homem se humilha, se reconcilia com Deus, o reino de Deus se manifesta nele. A mensagem de vida, a mensagem de esperança, a mensagem de Deus fazendo a sua vontade na vida das pessoas e não as pessoas fazendo sua própria vontade. Então, Jesus explica com clareza: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E, como não vem com aparência exterior, vocês ainda não localizaram, mas o reino de Deus está entre vós. Aí Jesus diz aos discípulos, a pergunta foi dos fariseus, Lucas 17, 20. Mas Jesus diz aos seus discípulos, quem teria a missão de continuar. Ele diz: dias virão em que desejareis ver, um dos dias do Filho do Homem não vereis. Ou seja, a mensagem de Jesus, os milagres de Jesus, aquele poder grandioso de levantar os mortos de sua sepultura, de dar vista aos cegos, de purificar os leprosos, 10 leprosos de uma única vez. Aquele poder desapareceria na consumação da obra de Jesus, porque aquela era a autenticação do seu ministério messiânico. Redenção, salvação, socorro, misericórdia,
mão estendida. A igreja teria, como de fato teve e tem, não acabou. A igreja de Jesus não acabou, não deixou. Os arrogantes não vão acabar a igreja de Jesus. Maltrata muito. Silencia aqui, cala acolá, assusta ali. Mas não dominarão ao ponto de liquidar a igreja. A igreja vai continuar tendo a mensagem de vida, a igreja vai continuar tendo a oração da restauração, a igreja vai continuar tendo o poder de dizer e fazer acontecer. Levanta-te e anda. A igreja de Jesus tem isto. Nós conhecemos milagres extraordinários. Eu conheço milagres extraordinários. Eu vi pessoas simples que mal liam a palavra de Deus, orando, jejuando e Deus operando maravilhas, curando pessoas doentes de enfermidades terríveis, câncer, lepra. Eu conheci. Ainda tem testemunhas vivas. Então, meus amados, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus diz: não vão dizer o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Mas vai acontecer diferentes situações que alguém desejaria ver um desses dias, contemplar alguma dessas experiências dos dias do Filho do Homem, e não tem, não acontece. Quantos períodos aconteceu de não aparecer, parecia que não tinha mais nada. De repente, a igreja brota novamente, como uma árvore. E Jesus disse: neste tempo vão dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali. Minha orientação para vocês: não acompanhe ninguém. Não saia para ver. O reino de Deus está ali. Não vá lá, não. O reino de Deus está aqui. Não venha, não. Não chame. Não aceite isto. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades nem os cigais. Porque como um relâmpago, Jesus falando, a teologia de Jesus, me perdoa, Jesus, mas a teologia de Jesus necessariamente era assim. Por necessidade. A teologia de Jesus não podia ser clara como a nossa teologia. Nós temos teologia com clareza, nós temos muito texto, nós temos epístolas pastorais, nós temos os evangelhos. Jesus não tinha nada nas mãos, só na sua alma, só no seu coração. Então, a teologia de Jesus, ele aqui é como se não existisse arrebatamento da igreja, como se não existisse a tribulação, a grande tribulação. Neste texto aqui, Jesus dá realmente passa, ele dá um espaço grande desta ansiedade de ver o reino de Deus, ele já vai para a vinda de Jesus, a vinda absoluta, que será como um relâmpago. Será assim a vinda de Jesus. Então, meus amados, a palavra para nós, para o nosso coração. Que Deus abençoe cada um. E hoje a minha intercessão ainda é pelos meus alunos e ex-alunos. Nós ainda estamos concluindo um número bem pequeno, mas foi muito difícil o tempo que a gente passou naquela congregação, as pessoas muito, talvez, ocupadas ou desinteressadas mesmo. Tivemos
pouco alcance, ou eu tive dificuldade em me comunicar melhor. Na terceira etapa, eu chegava a ter 15, 20 senhoras na aula teológica, e o resultado foi maravilhoso. Passar uma semana todinha no simpósio da mulher cristã, as mulheres pregando de domingo a domingo, a igreja presente para ouvir as senhoras, ouvir as irmãs. Agora nem senhora tem mais, agora é só mulher. Eu não sei se é para incluir as que não têm marido, só sei que é mudança demais, coisa demais, e só faz aborrecer, pelo menos a mim. Mas eu ainda tenho alunos e alunas. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a Ti pela vida, te agradecemos, meu Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Agora, meu Senhor, abençoa a Tua igreja, guarda os Teus servos, crianças, jovens e adultos, homens e mulheres. Toma em Tuas santas mãos os Teus ministros, dá graça e temor a cada um, Senhor, para fazer a Tua obra com alegria, com simplicidade e santidade. Deus fiel, agora te apresento os meus alunos. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo trabalhando na Tua presença, na Tua igreja, instruindo pessoas, levando, Senhor, a palavra para que eles pudessem absorver e observar. Amado Pai, guarda os meus irmãos, ajuda, toma em Tuas santas mãos nossos alunos e ex-alunos, que cada um seja uma bênção na Tua obra, Senhor, enquanto estiver ativos. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.